Bênção, final de semana abençoado. Desde manhã nós estamos vivenciando um tempo muito precioso como igreja, celebrando o mês da juventude, e hoje compartilhando um pouquinho com vocês tudo aquilo que como juventude nós temos vivenciado. Eu estou aqui com a Ária, minha esposa, para quem não conhece, né, e eu tenho o privilégio hoje de poder pregar ao lado dela, um esboço a quatro mãos, e com certeza eu creio que de alguma forma Deus vai falar ao seu coração, esse é o nosso desejo. Só que antes de nós iniciarmos, eu queria que você assistisse um vídeo, um pouquinho daquilo que como juventude nós fazemos, aquilo que caracteriza a nossa juventude, e com certeza durante a mensagem vai poder falar um pouquinho mais. Então preste atenção nesse vídeo. O avivamento que a gente tanto tem buscado não vai vir sem arrependimento total. Nossa geração tem a oportunidade de fazer história. Jovens e adolescentes relevantes para a glória do teu nome. Deus já começou a plantar habilidade em você. Nós saímos de espectadores, a vivência da nossa fé, para desempenhar os dons e talentos e habilidades que Deus nos deu. Delta 980, LA Tower, continue to taxi to the small line. Delta 2155 is inbound 5 left. Delta 2155, heavy LA Tower, wind 240 Atlanta, runway 25 left, clear to line number 2. Sometimes you have to be up really high. The smaller you are. I'm going home now. Show de bola, coisa boa, né? Queridos, como é precioso participar de uma igreja que investe nas gerações. Como é bom você chegar aqui, como o pastor Roberto falou, uma família que chega aqui com todas as gerações, ela consegue ser bem recebida. Como é bom a gente saber que dentro desse próprio salão, agora mesmo, tem várias gerações, cada uma com as suas características, mas sem perder a essência do porquê eu e você nós estamos aqui. E é sobre isso que nós queremos compartilhar essa noite, que nós somos um. Eu e você, nós somos um. Fazemos parte de um corpo. E quando nós pensamos em unidade, nós podemos pensar rapidamente que unidade ela traz comunhão, tempo de comunhão. Por isso que vocês estão aí em cadeiras, né, perto, próximo, nós queremos fazer um tempo diferente hoje, onde você vai poder também compartilhar um pouquinho em pequeno grupo. A comunhão, ela gera tantos desafios gostosos para que a gente possa aprender um pouco mais com o outro. E junto com a comunhão, um tempo onde nós temos aqui, durante os cultos, talvez durante a semana, nos pequenos grupos também, mas a comunhão, ela gera a oportunidade de conhecermos novas pessoas, fazer com que novas pessoas se acheguem até nós e possam ser recebidas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Tem um texto que quando nós falamos sobre unidade, não tem como não olhar para ele e poder aprender um pouquinho com aquilo que a carta ali escrita no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, nos ensina. Eu quero ler dois versículos, o versículo 12 e o versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12 e o versículo 26. A palavra diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Versículo 26.
Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, o que Paulo está tentando dizer aqui é fazer uma analogia com um corpo, onde, por mais que existam vários membros diferentes, eles estão ligados a um único corpo. É como se nós fôssemos olhar para nós aqui, por mais que existam várias pessoas que pensam diferentes, que agem diferente, com diferentes dons, habilidades, mas nós estamos ligados por um único propósito, nós somos um. Uma das frases que mais nós temos utilizado e vivido dentro da juventude nos últimos tempos é: experiências com Deus e experiências com as pessoas. O nosso desejo é que você não saia desse lugar sem ter experiências com Deus, onde você vai ter algo movimentado pelo Espírito Santo, mas que, como reflexo dessa experiência com Deus, você também possa ter experiências com as pessoas. O corpo, ele traz esse movimento. Nós relacionamos com as pessoas. Eu creio que a primeira coisa, quando eu olho para esse texto, queridos, eu consigo ver a bênção que é eu ser aceito, a bênção que é eu ser bem recebido. Você já foi num lugar, talvez uma casa do seu amigo, talvez um pequeno grupo, até mesmo chegando na igreja, e você foi bem recebido. Como é bom demais. Eu creio que quando uma pessoa chega até aqui, ela é bem recebida. Uma pessoa, quando ela vai até um pequeno grupo e ele é bem recebido, a probabilidade dessa pessoa voltar é muito grande. Queridos, a aceitação, você se sentir parte, é muito bom. E quando Paulo ele escreve esse texto em 1 Coríntios, no capítulo 12, tem 4 ensinamentos que nós podemos pegar de forma rápida. Ele fala assim: nenhum membro pode se negar ao seu próprio corpo. Ninguém pode chegar e falar: puxa, eu não faço parte disso. Nós fazemos parte disso. Ele fala: nenhum membro deve ocupar todo o espaço. Tem lugar para todos. Todos são aceitos, sem exceção. Mas há mutualidade no corpo de Cristo, um cuidando do outro. Então todos, quando chegam, independente, sem exceção, a gente quer cuidar, a gente quer fazer parte, onde um cuida do outro e um abençoa a vida do outro. E o corpo, ele não deve se dividir. Ele mostra o quanto cada um é importante. Nem o maior, nem o menor, mas todos são importantes. Queridos, nós vivemos numa cultura que infelizmente tem gerado relacionamentos superficiais. Por conta da facilidade do acesso, a resposta que nós temos à palma das nossas mãos, aparenta que nós não precisamos de ajuda. Afinal, eu consigo tudo, eu não preciso de ajuda. E a gente vai criando relacionamentos superficiais. Relacionamentos que deveriam ser intencionais passam a ser superficiais, porque simplesmente vamos vivendo de uma forma egoísta, uma forma egocêntrica, individualista. Quando nós olhamos para o desafio de entendermos o nosso papel aqui dentro, no reino de Deus, quando eu e você de fato entendemos que temos uma função muito específica no corpo, que nós somos um, queridos, esse texto ele cabe muito bem, porque mostra que cada um de nós é essencial para o corpo de Cristo. Talvez você chegou aqui essa noite e você está se sentindo insignificante, você está se sentindo sozinho, você está se sentindo à parte do corpo. Nessa noite o Senhor Jesus, Ele quer te dar a oportunidade para que você entenda a importância de viver no corpo de Cristo, e que sim, você é importante, e que sim, você é essencial para que o corpo funcione de uma forma íntegra, uma forma onde nós vamos crescer um com o outro. Cada membro é importante, cada um é único, e cada um é parte desse corpo. E eu digo que todos nós temos uma identidade dada por Deus. Se você está aqui e ainda você não sabe qual é a sua identidade ela é de filho amado de Deus. E nós temos tudo o que precisamos para ser e viver tudo que Jesus sonhou para nós. Eu falo que talvez as mulheres se identifiquem um pouco mais, mas por um bom tempo eu não me aceitava. Eu sempre achei que Jesus errou, Ele me fez pequena demais, enfim, mulheres talvez me entendam um pouquinho mais, como eu disse. E eu lembro que por muito tempo, o Senhor Jesus Ele precisou confirmar no meu coração que eu era suficiente para aquilo que Ele tinha criado. E eu queria que a gente lesse um texto juntos, lá em João 1,
Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia. Acho que vai projetar, mas você pode abrir. A gente vai ler o João 1, o 12 e o 13. Que diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Todos nós, mesmo que os nossos pais terrenos não tenham nos desejado, Deus nos desejou, idealizou e sonhou com a gente. E eu falo que talvez você possa estar aí, também não se aceitando, não entendendo qual é o seu papel em tudo isso. Eu falo que a gente só pode ser quando a gente primeiro descobre quem a gente é. E muitas vezes a gente busca em tantos lugares, às vezes a gente se baseia na nossa profissão, a gente se baseia na nossa família, marido, filho, a gente se baseia na nossa identidade em bens materiais, até mesmo em ministério a gente pode basear a nossa identidade. E se um dia uma desses pilares, desses alicerces onde a gente tem depositado a nossa identidade, ele nos faltam, a gente se sente perdidos. E a palavra diz que a gente não nasceu de uma vontade humana. Então a nossa identidade está no Pai. E é no secreto que Deus tem me curado. Eu falo que é no secreto que eu tenho descoberto que eu sou essa filha amada, onde Deus tem acalmado os meus anseios, é onde eu tenho me aceitado cada vez mais, é onde eu tenho descoberto que eu sou única para um propósito único, como cada um de vocês aqui. Eu falo que eu estava ouvindo uma pregação que me chamou muita atenção, a ilustração do pastor. E ele teve uma visão, né, nesse sonho, ele sonhou, e ele sonhou com muitas mulheres grávidas, quase dando à luz, e essas mulheres andavam com dificuldade. E ele começou a acompanhar essas mulheres. E ele começou a ver que algumas já tinham ganho seu bebê, umas estavam com o seu bebê no colo, e ele começou a ver muitos bebês abandonados. E ele começou a andar mais adiante, ele viu muitas mulheres brigando por um único bebê. E ele falou: Deus, qual é o significado desse sonho? E Deus falou para ele: cada um é único e nasceu para gerar algo extraordinário. Esses bebês significavam um sonho que Deus tem para cada um de nós. Que quando ele nasce, esse sonho é para glorificar o nome do Pai juntos. Essa é a nossa identidade. Nós temos que ser para revelar o Senhor Jesus. E quando ele viu essas mulheres brigando pelos seus bebês, o Espírito Santo ministrou o coração dele. Eu tenho algo único, mas tem muita gente descontente querendo viver o sonho do outro, querendo viver a realidade do outro e não a sua própria realidade. A comparação, ela é um ladrão de identidade. Quando a gente se compara com alguém, seja ela inferior ou superior no nosso julgamento, a gente passa a falar para Deus que é como se Ele não tivesse sido suficiente para nos criar. Então, uma coisa que vai trazer uma unidade muito especial para a gente é que a gente se descubra como filho amado de Deus. Que a gente não se compare, porque nós somos únicos e essenciais. E cada um está aqui para gerar algo incrível no reino. Eu falo que nós somos criados por um Deus muito grande. Então, cada um tem algo extraordinário para viver nesse reino que foi criado pelo nosso Senhor e que a gente não se compare para a glória do Pai. Vamos aproveitar que a gente está aí em grupinhos? Vai ser um pouquinho diferente a minha pergunta, mas eu queria que vocês compartilhassem. Como que vocês chegaram até aqui à nossa igreja? Como que vocês foram acolhidos no reino? Você talvez já conhece o Senhor há muito tempo aqui, talvez não seja a sua primeira igreja, mas eu quero saber como você foi acolhido no reino de Deus. Compartilha aí rapidinho com o seu grupo.
Mais 2 minutinhos aí para que mais alguns possam falar. Você que está em casa, você pode compartilhar também aí no Facebook, no YouTube. Coloca aí como é que você foi acolhido, né, dentro da igreja. Compartilha aí também. Benção, vai fechando aí, para a gente poder compartilhar mais um pouquinho, senão a gente vai até altas horas aí, né? Queridos, eu sei que tá boa a conversa aí. Mas vamos voltar aqui. A gente fez isso intencionalmente. Eu creio que é um momento muito bom, né? Muitos quando entraram lá, quase tiveram um infarto. Meu Deus, o que está acontecendo aqui hoje? Cara, é um tempo realmente que não precisamos estar com as cadeiras viradas para conversar. É isso que a gente quer mostrar para vocês. Vocês podem conversar, ter tempo de comunhão, independente das cadeiras. Mas hoje a gente quis fazer isso intencional. Então, volta aqui rapidão para a gente poder continuar a conversar aqui um pouquinho. Bênção. Queridos, quando nós entendemos que fazemos parte do corpo e que nós somos um, a gente acaba percebendo que a necessidade do próximo tem tudo a ver conosco. Aquilo que o próximo precisa, aquilo que a pessoa do lado que está no seu lado aí precisa e necessita, você tem tudo a ver com isso também. Deus ele não fez o ser humano para ficar sozinho. Hoje pela manhã o pastor Rômulo e a Julie falaram sobre isso. Deus nos criou para sermos relacionais. Não para sermos independentes, sozinhos. Mas que de fato pudéssemos se relacionar um com os outros. Se você olhar para o texto em 1 Coríntios, e se por acaso você deixou aberto aí a sua Bíblia, no versículo 20 ele fala assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E queridos, e nessa dependência, aonde nós entendemos que nós temos tudo a ver com o outro, ao invés de eu chegar para o próximo e falar, olha, eu não preciso de você, ou eu estou tranquilo, ou você não tem nada a ver comigo, eu chego para o próximo, eu falo, de que forma que eu posso te abençoar? O que da minha vida, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, pode ser bênção para você? De que forma que o meu relacionamento contigo pode ser bênção? Por isso que, intencionalmente, às vezes nós temos os cafezinhos. Hoje pela manhã nós tivemos as mesas com café. Por isso que, às vezes, nós fazemos essas rodas. Porque o nosso salão é multiuso e a gente tem essa liberdade para que a coisa fique mais intencional. Por isso que a juventude agora tem um lounge e lá atrás você vai poder ver um pedacinho só do que é o lounge. Porque no sábado, se você vier aqui, é toda aquela parte ali fechada, um tempo de comunhão, onde intencionalmente nos relacionamos. Queridos, nós não podemos ser uma geração de consumistas. Chegamos até essa cadeira, a gente chega, a gente senta e vai embora. Como se a gente só veio aqui para se alimentar. Além de perdermos a oportunidade de abençoar outra pessoa, nós perdemos a oportunidade de se relacionar e conhecer novas pessoas. Uma vez um adolescente chegou até mim e falou
Tiago, mas eu não tenho o que abençoar, eu não tenho o que fazer. O que eu vou falar para as pessoas? O que eu vou fazer? Eu não tenho nada para oferecer. E, queridos, isso é mentira. Isso é mentira porque nós temos muito. Às vezes, ações pequenas fazem toda a diferença. Talvez você vai poder ajudar as pessoas dizendo alguma palavra de incentivo, de encorajamento. Um abraço que você dá. Eu lembro na viagem missionária que nós fizemos no início do ano, lá em Ivaiporã. A galera de Ivaiporã estava aqui hoje pela manhã. E nós fizemos o abraço grátis. E, queridos, como era bom ver como as pessoas olhavam e falavam o quê? Um abraço grátis? Como assim? Vem cá dar um abraço. E as pessoas ficavam felizes. Ações pequenas que geram grandes transformações nas pessoas, nas nossas vidas. Sabe quando você está dentro do teu pequeno grupo e ali você compartilha? E o seu compartilhar tem o poder de abençoar outras pessoas. Você acha que não, eu não vou compartilhar isso porque isso aqui não tem nada a ver. Compartilha. O pedido de oração, quando você compartilha ou alguém compartilha, e talvez durante a semana você manda uma mensagem, você liga, você vai até aquela pessoa e fala, ó, estamos juntos, conte comigo, eu estou orando por você. Queridos, nós precisamos ser mais intencionais. A necessidade do próximo tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver contigo. Nós precisamos nos importar com as pessoas. Tem um texto em Gálatas, capítulo 6, vai aparecer no telão. Ele fala assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Se alguém considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem instrui. Levem os fardos pesados uns dos outros. Queridos, quando existe unidade, existe experiência. Quando eu e você, nós entendemos que somos um, a probabilidade de nós termos experiência é muito grande. Na juventude nós já temos vivenciado isso há algum tempo. Ano passado nós tivemos a oportunidade de escutar uma história da Amanda, talvez você conheça. Eu queria que você assistisse o vídeo e você conhecesse um pouquinho da história dela. Oi, meu nome é Amanda Zanicotti. Eu tenho 19 anos e essa é a minha história. No comecinho desse ano, eu fui diagnosticada com câncer, o linfoma de Hodgkin. O diagnóstico em si não me assustou, eu tinha certeza que Deus ia estar comigo a cada passo desse caminho. E se Ele permitiu que tudo isso acontecesse comigo, era porque Ele tinha um propósito. Não é só porque nós somos filhos amados de Deus que nós não estamos propensos a sofrer com os maus desse mundo também. E não é o mundo que vai ficar mais fácil, é você que vai ficar mais forte através de Deus. Assim como o versículo que Deus me deu para enfrentar tudo isso fala, a gente não deve se focar no sofrimento ou no estado atual das coisas. A gente tem que pensar nos tesouros eternos que Deus está guardando pra gente. E com certeza já é um tesouro para mim eu poder falar para vocês sobre tudo que Ele tem feito na minha vida e como Ele tem cuidado de mim. Eu não me revoltei em nenhum momento. É óbvio que eu tive os meus momentos de desânimo, assim como todo mundo. Mas Deus não me abandonou em nenhum momento. E eu tenho certeza que Ele nunca vai me abandonar. A Amanda faz parte da nossa igreja. A Amanda participa de um pequeno grupo, ela participa da juventude, ela está presente. E a história dela, quando ela pôde compartilhar conosco, falando a respeito daquilo que Deus tem feito, é justamente disso que nós estamos falando. A oportunidade que eu e você temos de poder ser bênção na vida dela através de uma oração. Quando a palavra de Deus nos desafia, falando que eu e você nós somos corpo de
Cristo, falando que quando um membro sofre, o restante sofre junto. É justamente esse desafio que fica para cada um de nós. Estamos juntos, desafiados pela própria palavra de Deus, para que juntos a gente possa caminhar em unidade, buscando aquilo que Deus tem separado para cada um de nós. Talvez você tenha um membro da sua família, talvez você é uma pessoa que está passando por um conflito parecido, se não próximo daquilo que a Amandinha está passando, mas o meu desafio para você, separe um tempo de oração, se coloque na presença de Deus e compartilhe conosco aquilo que Deus tem feito na sua vida. Que Deus te abençoe. Queridos, quando nós compartilhamos a nossa história com as pessoas, nós damos a oportunidade para que as pessoas nos apoiem. Quando nós simplesmente abrimos o nosso coração e entendemos que nós precisamos um dos outros, nós damos a oportunidade de ter experiências, ao qual se nós não compartilharmos, com certeza nós não teremos. A experiência que a Amandinha vivenciou no passado aqueceu o nosso coração. Aqueceu o coração do PGM dela, aqueceu o coração da igreja, mas aqueceu o coração daquela família. Queridos, como era precioso chegar até a casa dela, e às vezes eu e a Ari íamos lá fazer uma visita, e poder ter um tempo lá com eles, e eles compartilhando com alegria, porque a igreja estava lá. Das pessoas que já foram lá orar por ela, e queridos, como é bom. Porque às vezes é uma oração, às vezes é a disponibilidade. E quando eu e você não estamos disponíveis, a gente perde a oportunidade de simplesmente ser bênção na vida dessas pessoas. E como igreja, esse é o nosso maior privilégio, saber que da mesma forma que eu me importo, eu me coloco à disposição, as pessoas podem se importar comigo também. Elas se colocam à disposição. Queridos, nós não podemos perder a acessibilidade. Se nós perdemos a acessibilidade, nós perdemos a oportunidade de abençoar, de poder ser bênção na vida das pessoas. Por isso que quando nós somos quando nos colocamos na presença do Senhor e nós entendemos que cada membro é importante, nós sabemos que quando ela compartilha, por menor ou maior que seja a bênção ou a dificuldade, eu estou junto. Eu estou junto e não abro mão. Só para quem não conhece a Amandinha, ela está curada para a glória de Deus, fez o tratamento, está fazendo odonto, está tudo indo muito bem, graças a Deus. E a última coisa que a gente gostaria de falar é que quando a gente deixa de viver essa unidade, a gente está fora do plano de Deus. Porque a unidade, ela requer que a gente abra mão da autossuficiência, da vaidade, do egoísmo. Ela faz com que a gente reconheça que a gente precisa um dos outros. Eu falo que muitas vezes, eu já fui esse membro que eu quero dar um exemplo. A gente é campeão em falar mal da igreja, em falar mal do pastor, em falar mal do meu líder de célula. A gente é o primeiro a saber apontar o dedo. E, infelizmente, muitas vezes, como igreja, a gente é o último a estender a mão. Digo igreja porque nós somos igreja. E se tem uma coisa que eu tenho me policiado muito, é falar bem da igreja, porque a gente tem muita coisa boa. Muita coisa boa. E se tem algo que alegra o coração do Senhor, é quando a gente vive em unidade e amor. O Ti já falou isso. A gente, quando é bem recebido, a gente quer estar junto, a gente quer estar perto. E nós somos a expressão do amor de Deus. Nós temos essa capacidade de acolher, de amar, porque nós fomos amados e acolhidos por esse Pai. Então eu falo que muitas vezes a gente não quer abrir aquele lado feio que todos nós temos. A gente quer viver na superficialidade. E na superficialidade, a unidade ela fica com uma grande dificuldade. É quando eu tiro a minha máscara, é quando eu mostro a minha fraqueza, quando eu mostro a minha luta, existe empatia. E as pessoas têm desejo de estar perto da gente em oração. É tão bom não querer mostrar que a gente é super-herói. Nenhum dos nossos pastores são super-heróis. Eles também são homens que carecem de oração e também têm vulnerabilidades que também carecem de ajuda. Então, a unidade é um desejo de Deus. Eu falo que o corpo ele é feito por muitos membros. A mão, se ela resolve não fazer mais nada, vamos pensar, infelizmente amputei minha mão
O corpo vai sobreviver sem ela? O corpo vai sobreviver sem ela. Mas ele vai sobreviver com dificuldade. Eu falo que muitas vezes a gente só quer dar honra, talvez, para a boca, para alguns membros que a gente enxerga. E a gente esquece de encorajar. Às vezes um dedinho que faz toda a diferença. E a palavra lá em Romanos 15, vocês não precisam abrir. Eu vou ler rapidinho aqui. Romanos 15, do 2 ao 3, diz assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre si. E eu vou ler o 7 também do Romanos 15. Portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem ao Pai. Vocês que estão na igreja, vocês já descobriram que nós não somos perfeitos. Eu falo que a igreja é como a nossa família. A gente ama demais, mas a nossa família tem um poder tão grande de nos ferir, às vezes, porque a gente se importa tanto com eles. E muitas vezes na nossa igreja é assim. A gente esperava mais, a gente queria uma outra atitude. E eu falo que é onde a gente mais exerce o perdão é dentro da nossa família. E como a igreja é a extensão dessa família, é uma grande família, aqui a gente também tem que se perdoar, a gente tem que se encorajar, a gente tem que se animar. Nunca inveje o ministério de ninguém. Encoraje, anime. Seja os ministérios que talvez você considera mais simples ao mais glamuroso. Anime, abre a sua boca e fala que Deus te abençoe, que Deus continue te capacitando, que Deus continue te usando, para que a gente continue cumprindo como corpo o querer do Senhor. Eu falo que às vezes a gente tem preguiça de ser corpo. Eu e o Ti, nós fomos convidados para ir almoçar na casa de um jovem. E eu estava com muita preguiça, eu confesso para vocês, eu gosto de almoçar domingo com a minha família. E eu falei, meu Deus, que feio, eu vou, claro que eu vou, né? E nós fomos. Gente, eu fui tão constrangida nesse almoço com o amor, com o carinho desse jovem, com a hospitalidade dele. E não só ele, mas como a gente, de alguma maneira, abençoou. Eles nos abençoaram, mas a gente abençoou também a família dele. E eu falo que muitas vezes a gente não quer ser por mentiras desse mal do século. A gente quer ficar vendo Netflix. A gente não está disposto a sair da nossa zona de conforto e a gente tem perdido de ser abençoado pelo corpo e conhecer várias partes do corpo que a gente não imagina que tem um poder imenso de nos abençoar. Então não deixem que a preguiça, que o desejo às vezes de estar acomodado, tirem vocês da unidade que glorifica ao Pai. Eu falo que um corpo sem uma perna, ele vai ter uma muleta e ele vai. Mas quando ele está com as duas pernas, a gente vai avançar com mais agilidade. E a gente vai revelar muito mais o Pai. Então todos nós somos únicos, todos nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos viver a unidade, porque isso glorifica o Senhor. Nós precisamos uns dos outros. Queridos, o amor de Jesus só será reconhecido se nós formos um. É a oração que Jesus faz. Por todos os crentes, ele fala assim, para que todos sejam um. O caminho que eu vejo para que exista um relacionamento mais saudável dentro da própria igreja é o envolvimento de todas as gerações. Investimento um no outro. O discipulado, o relacionamento, a disponibilidade, para que as pessoas possam olhar para nós e acreditar que realmente existe um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que pode todas as coisas. Eu tive uma experiência semana retrasada com um fornecedor aqui da igreja, ele estava fazendo um serviço, e depois do serviço ele passou ali no café da Bike, ele tomou ali um cappuccino cremoso, bom. Se você não tomou, convido você depois a tomar, tá bom? Fazendo um merchan aí. Outro dia, hoje tem um espetinho, tá bom? Outro dia, desculpa. E aí ele foi lá, e depois ele falou, Tiago, foi tão engraçado, eu achei interessante o comentário dele, porque ele não é cristão. Ele não convive no nosso meio aqui.
Ele falou: Tiago, que interessante. Foi o primeiro café que eu entrei e eu percebi que as pessoas não estavam no celular, mas estavam conversando. Aí ele falou: Tiago, qual que é o segredo? Aí eu só olhei para ele e eu falei: eu acredito que o segredo é você se importar com as pessoas. É você se colocar à disposição das pessoas. É você simplesmente, quando estiver sentado com ela, você dá ouvido a ela. Ou quando você vai falar, você fala verdadeiramente aquilo que está no teu coração para ela. E assim as pessoas vão poder olhar para nós e de fato vão acreditar aquilo que nós pregamos. Queridos, experiências com Deus e experiências com as pessoas, uma coisa vai levar a outra. Talvez você esteja aqui essa noite e você entrou e ninguém te percebeu. Talvez você sentou, você até compartilhou no grupo, mas você não conhece ninguém. Eu quero te desafiar a você sair aqui essa noite e você não deixar de ter uma experiência com Deus, mas também com a pessoa que está do seu lado. Talvez você está aqui essa noite e você está sofrendo. Você está passando por algum momento, alguma notícia ruim chegou até você, alguma situação que talvez só você, a sua esposa, ou só você sabe. Eu quero te desafiar essa noite a você ter uma experiência com Deus, onde você vai se colocar na presença dEle. Mas você também tem uma experiência com as pessoas, onde você vai poder compartilhar e falar: ora por mim, não me deixa só, me escuta. Você pode se colocar de pé no seu lugar neste momento. Eu queria que você fechasse seus olhos também. Eu não sei que forma talvez que Deus tem falado ao seu coração. Mas que nesse momento o Espírito Santo possa ter liberdade. Eu tenho 2 desafios. O primeiro desafio é para você que está aqui essa noite e você não conhece o amor de Cristo Jesus. E nessa noite você precisa entender que diante da presença do Senhor, você se entregando a Ele, você reconhecendo essa identidade que a Ari compartilhou no início, de filho de Deus, filho amado de Deus, filha amada de Deus, você se torna um nesse corpo. E você não está sozinho. E se nessa noite o teu desejo é falar: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu consagro tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu reconheço o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Se esse é o teu desejo, assim mesmo como você está, de olhos fechados, faça essa oração comigo, falando: Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque Tu me criaste de uma forma relacional, aonde eu posso me importar com os outros e os outros podem se importar comigo. E nessa noite, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que através da Sua presença, eu posso ter unidade com essas pessoas. Eu entrego por completo tudo que eu tenho e tudo que eu sou, em nome de Jesus. Ainda com a cabeça baixa, os olhos fechados. Você fez essa oração pela primeira vez? Você colocou a sua vida diante ao Senhor Jesus essa noite? Se você fez isso, eu queria que você pudesse fazer um sinal com a sua mão, falando: Tiago, eu fiz essa oração. Amém? Amém. Alguém mais fez essa oração? Amém. 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 O segundo desafio que eu tenho é para você que já faz parte desse corpo. E você que talvez está passando por um momento difícil. E tudo que você precisa fazer essa noite é falar: Deus, eu preciso compartilhar com alguém. Eu preciso entender que eu faço parte de um corpo, eu sou um. E eu quero que alguém ore por mim essa noite.
E nós vamos fazer algo diferente. Nós estamos em pequenos grupos. Então eu quero desafiar que quando a música começar a ser tocada, você junte com as pessoas aí que estão no seu pequeno grupo. E talvez você vai falar assim: eu tenho um pedido de oração, orem por mim. E você vai poder ficar de joelhos aí, e esse pequeno grupo vai poder orar pela sua vida. Que de alguma forma você possa abrir o seu coração essa noite, enquanto a música é tocada, enquanto nós ouvimos o som dela, que você tenha esse tempo. Eu quero desafiar você, junta com o seu pequeno grupo agora e pode juntar, abre o olho, junta com ele. E tem um tempo de oração. Se você tem algo a ser compartilhado, compartilhe. E depois nós vamos orar juntos aqui. Jesus, que nós queremos te glorificar, Pai. Nós te glorificamos porque é em Ti que nós encontramos o nosso socorro. Nós te glorificamos porque é do Teu amor que nós encontramos forças para encarar cada dificuldade dessa vida, cada alegria também, que privilégio passar perto do Teu amor. A nossa oração, Pai, é que como igreja, como corpo de Cristo, nós tenhamos uma identidade bem definida dos Teus filhos amados. Que nem um dia duvidemos desse amor. Que nem um dia o nosso valor seja roubado. Que nem um dia a gente se esqueça do sacrifício do Teu Filho Jesus, que nos fez corpo, que nos deu o privilégio de andarmos juntos, Pai. Pai, nos ensina a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. No nome de Jesus nós rejeitamos toda artimanha de Satanás para que não vivamos corpo, Deus. Por isso tira toda a rivalidade, toda a inveja, Pai. Nos ensina primeiro a nos aceitarmos para que com facilidade possamos aceitar o outro. Deus, muitas vezes somos tão duros com o outro porque somos duros demais com a gente mesmo. E no nome de Jesus alivia esse fardo, Pai. Dá para cada um aqui essa identidade leve de filho amado do Senhor. E que nessa identidade leve de filho amado possa levar com leveza o Teu amor. Possa levar socorro para aquele que está tão ferido. Possa ser o abraço naquele dia triste. Possa ser uma palavra de encorajamento para aquele que está precisando. No nome de Jesus, tira de nós toda divisão, Pai. E que possamos viver com a certeza de que somos um, com um propósito. Mostrar o Senhor Jesus por onde passarmos, Pai. Deus, e que força teremos cada vez mais juntos como corpo de Cristo, com todas as gerações, nos abençoando,
Sabe, Pai, sendo resposta do Senhor um na vida dos outros, nos tira da preguiça, Deus, de nos relacionarmos. Nos tira a mentira da nossa mente de que a gente não precisa de ninguém, a gente pode viver sem uma célula, tem como só vir num culto, isso é mentira, isso é religiosidade, Pai. Nos enche da Tua presença e nos ajuda a ter relacionamento significativo contigo, Pai, no nosso secreto, no nosso quarto. Deus, onde as máscaras caem, a gente pode ser quem a gente é. E que cada um aqui nesse secreto seja cheio do Teu Espírito Santo. Descubra cada vez mais o seu propósito, sua parte no corpo. E se alegre. E que desse relacionamento contigo, Pai, flua muitos relacionamentos significativos com as pessoas. Para a glória do Teu nome. Nós Te consagramos esse tempo, Pai. Nos abençoe, Senhor. Nós precisamos de Ti. E nós precisamos um dos outros, Pai. Essa é a nossa oração no nome de Jesus.